Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver depois. Vou esperar o Instagram anunciar que eu tô ao vivo. Quem sabe apareça alguém para eu fazer um devocional junto. Deixa eu colocar aqui um comentário. Bom dia, Bida, querida. Você tá ao vivo, você é madrugadora, Bida, também. Tudo bom? Que bacana. Bom que você me diz. Não estou conseguindo acionar você aqui. Tudo bem, vida querida? Bom dia, Paulina. Que saudade. Cadê nosso café, Paulíssima? Paulíssima. Deus tem incomodado muito meu coração, gente, para compartilhar aquilo que Ele tem tão generosamente me dado. E aí eu estou corajosamente entrando ao vivo aqui. Vocês vão me dar o feedback para dizer se está tudo bem, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Digam-me. Bom dia, você já está na esteira, Paulíssima? É bom que você acompanhe aí. Deixa eu colocar aqui, ó, devocional. Vamos ver se eu consigo, gente. Tá meio travado aqui. Que tal? Como é que tá a recepção aí para vocês? Vamos ver se eu consigo, gente. Tá meio travado. Eu falei, eu vou entrar ao vivo. Se não tiver ninguém, eu deixo gravado, que depois alguém vai entrar e vai falar comigo. Paula, que bacana, você já tá na esteira, amore. E aí, falem para mim como é que tá. Olá, Dagmar Rodrigues. Bom dia, Dagmar. Tudo bem? Som e imagem ok? Beleza, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou tentando colocar aqui para deixar um comentário fixo, mas eu não estou conseguindo não. Eu não sei se é o meu Instagram. Meu Instagram tem dado uns bugs aqui. Se eu não conseguir, eu vou falando e não vou deixar o título da live, não. Você tá com dor de cabeça, Bida? Aí é tenso, gente. Graças a Deus é raro eu ter esse mal aí. De vez em quando eu tenho umas crises, mas vamos lá, deixa eu tentar aqui. Só mais um pouquinho. Meninas lindas do meu coração, que bacana que vocês estão ao vivo. Vocês não vão me deixar ficar sozinha aqui, vida. Paulíssima e Dagmar. Que bom, meninas. Vamos fazer um devocional juntas. Como vai funcionar? Né, o vídeo para você não ficar participando aí dessa conversa. Eu acredito que seja a internet, gente. Tá chovendo demais aqui. Eu entrei na cara e na coragem porque na hora que eu entrei, gente, eu fui testar o som lá no outro perfil que eu tenho para teste, não dava para ouvir uma palavra referencial. Não sei se aí na Bida também estava, que a Bida mora aqui na minha região. Como ouvir a voz de Deus? Que tal? Meninas, eu tenho tido umas experiências muito legais com o Senhor. Você não precisa ter uma religião definida, eu vou deixar bem claro aqui. Eu sou cristã, certo? Eu vou compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração, dentro dessa perspectiva cristã, mas você vai tomar para você, independente da sua religião. Se você crê em Deus ou se você espera algo de um Deus que muitas vezes você nem conheça e você queira conhecer, fique aqui juntinho, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai ser proveitosa para você, tá bom? Vamos deixar isso aqui bem mais leve, mas eu vou compartilhar dentro da minha perspectiva cristã. Como ouvir? Agora eu estou conseguindo a voz de Deus. Pronto, meninas. Vamos lá. Aí. Pronto. Beleza? Vamos lá.
Olha, eu vou compartilhar com vocês um versículo, porque eu pedi ao Senhor o versículo para que Ele pudesse compartilhar comigo algo que fosse falar com as pessoas. Eu imagino que sejam mulheres, a maioria, né? Deus tem trazido muitas mulheres ao meu perfil e eu fico sempre naquela expectativa de ter algo para dar para essas mulheres. Eu falo para Deus, Pai, de mim não tem nada, nada além daquilo que o Senhor mesmo já colocou. Porque da minha própria natureza, gente, a nossa natureza não é boa, não. I'm sorry por falar isso, mas a nossa natureza, ela é caída, é uma natureza caída. Nós somos pessoas normalmente murmuradoras, a gente pode até não falar, mas a gente reclama lá no coração, lá no fundinho da nossa mente. A gente faz muitas vezes as coisas com má vontade, a gente pede muitas coisas e quando elas acontecem a gente acaba reclamando daquelas coisas. Eu não sei se sou só eu, mas em muitas ocasiões eu me pego nessa situação. Então, eu tenho pedido muito a Deus para que Ele me dê algo dele para que eu possa compartilhar com essas pessoas que estão chegando aqui. Esse grupo de mulheres que tem vindo, que está com certeza em busca de algo em suas próprias vidas, mesmo que não seja de forma consciente, mas se elas clicam ali para seguir, tem algo ali naquela pessoa, naquele ambiente onde a pessoa está, que de alguma forma fala com ela, ela precisa de algo. Então eu fiquei orando a Deus nessa expectativa. Me dê algo seu para que eu possa compartilhar com essas mulheres que estão ali para ouvir. E eu oro também sempre para que Ele mesmo traga essas mulheres com as quais Ele tenha algo para falar, algo dele que Ele queira compartilhar com essas mulheres que vão vir. E aí o versículo que eu vou compartilhar com vocês está lá em Romanos, o capítulo é o 8 e o verso é o 25, que diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vou repetir para você. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Você é uma mulher paciente? Conta para mim. Você espera com paciência pelas coisas? Você espera o que você não está vendo? Peraí, hein? Momento. Cai minha caneta. Cai minha canetinha aqui. Você espera aquilo que você não vê, sobretudo com paciência? Alguém vai chegar. Seu marido aí, Paulíssima, vai chegar. Claro que você não está vendo, ele está vindo de outro lugar, de outro bairro, muitas vezes de outra cidade, não sei. E aí, você não está vendo, você espera com paciência? Não, você vai na janela, você fica olhando, você olha para o celular para ver se tem mensagem, você fica tentando se distrair, mas a paciência realmente é um desafio para a gente, sobretudo nesses tempos que a gente tem vivido, onde as coisas são muito rápidas, a gente toca na tela e a gente vê a imagem, a gente passa o dedo na tela e a gente vê a próxima imagem, a gente rola o feed, a gente pega o controle e num toque apenas aquilo que a gente quer, a gente dá ordem com o controle e aquilo aparece num passe de mágica. E a paciência? Você sabe o que é paciência? Eu gosto muito de olhar, conferir a etimologia da palavra, porque muitas vezes a gente fala de algo que a gente nem sabe exatamente o que significa. Olha só, a origem da palavra paciência, gente. Paciência vem do latim. Olha só, ela vem do latim e ela não significa muito algo pacífico, não, no meu entendimento aqui, né? Ela diz sobre aguentar e sofrer, porque às vezes a gente fala de alguém, fulano é tão paciente, parece que aquilo é um negócio muito tranquilo, parece que aquilo meio que desceu do céu naquela pessoa, mas a gente não consegue reconhecer que naquela característica dela
naquele perfil, naquela postura, aquilo requer um esforço muito grande daquela pessoa. Parece que fulano é paciente, mas é porque ele sabe como é, ele é paciente. Meio assim, uma coisa, aquela vibe. Não, aquilo requer um esforço. Então, é sobre aguentar e sofrer. Olha só, gente, não é nada muito pacífico. A paciência refere-se à capacidade que uma pessoa tem para suportar ou tolerar algo sem se enervar. Bom dia, Shirley, querida. Que bom que você veio. Então, paz. Precisa de paz para esperar. Mas essa paz, essa tranquilidade, essa capacidade. Bom dia, Bel. Ela requer esforço, gente. A gente precisa de um certo sofrimento para esperar por aquilo. E a gente muitas vezes romantiza as situações, a gente romantiza até mesmo a paciência, que ela vai surgir. Não, a gente precisa se esforçar para esperar por aquilo. E aí eu fiquei pensando acerca dessas respostas de Deus que muitas vezes a gente espera. Eu tenho buscado muitas respostas de Deus. Eu não sei se você no seu dia a dia exercita isso, essa busca de Deus, de ouvir a voz de Deus, de querer que Ele fale com você. Eu não sei se você exercita isso, se você pratica em seu dia a dia. Olha só que coisa. Eu até fiz umas anotações aqui para não me perder. A gente, vou falar de mim, tá? Já aconteceu em várias ocasiões. Aí a gente vai lá, eu tenho uma almofadinha, gente, do lado da minha cama. Eu tenho essa almofadinha ali da oração. Aí eu vou lá, coloco no pé da minha cama ali, ajoelho. Aí eu vou lá, eu falo. Eu quero ouvir a voz de Deus, tá, gente? Aí eu vou lá, falo. Choro, me derramo, falo. Fala comigo, Pai, fala comigo. Eu fico pedindo e eu faço toda aquela entrega de tudo aquilo que está no meu coração para que Deus fale. Aí eu falo. Quando eu termino de falar, sabe o que eu faço? Eu enxugo as minhas lágrimas, olho para o céu, agradeço e vou embora viver meu dia, gente. Deus deve falar para mim assim, fala sério, eu ia falar com você. Você não quer ouvir, não? Gente, a gente não espera Deus falar. A gente vai lá e a gente fala sem parar. E na hora que Deus vai falar, a gente não está ali para ouvir. A gente foi viver o nosso dia. Tchau. Beijos, Deus. Eu vou viver. E a gente precisa parar em silêncio para ouvir Deus falando. Mas a gente vai ouvir um louvor, a gente vai ouvir uma pregação. Fala comigo, Deus. A gente vai lá falar com uma amiga. Amiga, aí fala tudo aquilo de novo para aquela amiga. A gente vai escolher através de quem a gente quer ouvir a voz de Deus. Só eu? Mais alguém? Gente, a gente não fica ali esperando Deus falar. A gente não fica ali parada, em silêncio, para ouvir o que Deus tem para falar. Ele tem muito para falar. Ele pode falar através dos louvores? Com certeza, gente. Ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus, Shirley. Ele pode falar através dos louvores? Várias vezes. Ele pode falar através de uma pregação? Inúmeras vezes. Ele pode falar através de uma amiga, até mesmo através de um desconhecido. Pode, gente. Mas ele tem algo particular com a gente. Deus tem algo pessoal para falar com a gente. Ele tem algo que é muito específico. Quando Deus fala para a multidão, é palestra, gente.
ele quer falar para a multidão em várias ocasiões. Mas quando ele quer falar com você, é algo só para você, é para sua natureza, é para sua história de vida, é para o seu olhar, para sua cosmovisão, como a gente diz. É para sua própria perspectiva, é dentro do seu entendimento íntimo. Ele tem algo fresco, só para você. E essa voz, olá Lúcia, bom dia. Essa voz, gente, ela é muito baixinha muitas vezes. Glórias a Deus, Paulíssima, glórias a Deus. Ela é uma palavra muito baixinha, gente. Ela está lá no fundo. Ela requer, gente, momentos de silêncio. A gente precisa suportar o silêncio. A gente vai exercitar a nossa paciência nesse silêncio, porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo paciente fazendo as coisas enquanto a gente espera. E não é nada disso. Para ouvir a voz de Deus, do Pai, do Mestre, de qualquer nome que você dê a Ele dentro da sua experiência de vida, você precisa ficar quieta e suportar aquele silêncio. É nesse momento que a gente é mais desafiada. A gente quer ficar fazendo várias coisas enquanto espera Deus falar. E a gente precisa exercitar esse silêncio. Eu vou desafiar você a fazer isso. Bom dia, Lúcia, querida. Isso, Bida reflete sobre isso no seu trabalho, quando precisa ter paciência para esperar o produto agir. Muito bom, Bida. Todo produto tem um tempo de ação e o trabalho de Deus em nossa vida, ele tem um tempo de ação. A gente muitas vezes é pressionada por essa espera. A gente precisa ficar naquele momento de quietude, ali, parada. E quando a gente precisa ficar nos tempos de hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, pós-modernos, paradas, esperando, sem fazer nada, parece que a gente está perdendo tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou ficar aqui parada esperando? Vai, porque a palavra de Deus, ela é preciosa demais, ela vale mais do que tudo aquilo que você precisa fazer no seu dia. Ela vale mais do que qualquer coisa que você precise fazer. A palavra de Deus, ela vai determinar o seu dia e ela vai determinar muitas vezes situações que precisam ser resolvidas que não dependem da sua competência. Elas dependem de um direcionamento muito específico. Então você precisa exercitar esse sofrimento momentâneo, precisa experimentar esse sofrimento momentâneo ali na quietude. Fale com ele tudo aquilo que você precise falar. Despeje sobre ele toda a sua ansiedade, como a Bíblia diz. Lance sobre ele tudo aquilo que você precisa, que está no fundo do seu coração, sem reservas. Eu não sei como você se refere a Deus. Você pode se referir a Ele como Deus, como Pai, como Mestre, como Senhor, qualquer que seja o nome que você fale para Ele. Mas você, depois que você contar para Ele tudo aquilo que te aflige, depois que você compartilhar tudo aquilo que te aflige, você vai ficar em silêncio. Não sei quanto tempo. O seu coração vai te orientar na medida que você buscá-lo, porque assim tem acontecido comigo, eu tenho certeza que pode acontecer com você também. Você vai ficar quieta, em silêncio,
para ouvir algo que ele vai falar lá no fundo do seu coração. Muitas vezes é uma voz tão baixinha que a gente não dá atenção, mas você vai ilustrar aquela voz. Sabe, você já viu uma cena, você já viu, não sei a sua idade, mas você já viu alguém ilustrando uma panela de alumínio, por exemplo? Você já viu essa cena? Uma mulher, uma pessoa pega uma panela, aquelas panelas que ficavam pretas ali muitas vezes do carvão, de fogão a lenha, uma panela fica preta e fica um pontinho bem pequenininho brilhando, da cor do alumínio. Aí você vai pegar aquela palavra bem no fundinho. Não é força que vai fazer aquele alumínio ser revelado embaixo daquela parte preta. Não. É aquela paciência de ficar lustrando aquele pontinho, pouquinho, devagar, e você vai lustrar aquela voz baixinha, vai aguçar o seu ouvido e vai ficar naquela palavra que está lá no fundo, falando baixinho com você. Se aquilo não contradiz os princípios éticos que Deus estabeleceu, os fundamentos que Deus estabeleceu nesse momento, mesmo que você não seja cristã, seria maravilhoso você recorrer à palavra, à Bíblia, porque a Bíblia estabeleceu os princípios de Deus. E aí, muitas vezes, a gente tem algo que nos perturba, mas que não vem de Deus, é para tirar a nossa paz. Quando a gente coloca aquela palavra baixinha que a gente está ouvindo à luz da palavra de Deus, aquilo vai ser iluminado quanto à verdade ou ao engano. E ali, se você ouve aquela vozinha insistente e que não contradiz os princípios éticos da verdade que Deus estabeleceu, se não confronta aquilo que você sabe que não é ético, se não confronta a ética, até mesmo de se viver em sociedade, você vai se certificar de que aquilo é a palavra de Deus para você, é aquilo que Ele quer falar com você, é aquilo que Ele quer trazer para você à existência, é aquilo que Ele quer confirmar em seu coração, é aquilo que Ele quer responder aos seus pedidos, às suas expectativas, aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus sonhos, muitas vezes, aos seus projetos de vida. É aquilo que Ele tem só para você, só especialmente para você. É o pão fresco dele para você. Ele vai falar depois, confirmando em muitas ocasiões, através de tudo aquilo que você tem buscado, através dos louvores, através das pregações, através de leituras muitas vezes auxiliares, através de um conselho de uma amiga, mas você já recebeu aquela direção dele só para o seu coração. Isso é muito precioso, gente, muito precioso. E aí, pronto. E aí, eu queria desafiar você nesse dia a fazer essa experiência. Eu fiz uma anotação, olha, lá no livro de Malaquias, para você que ainda não teve uma experiência com Deus, ele conhece tão bem a nossa natureza que ele sabe muito bem da nossa dificuldade de acreditar. Ele se oferece para que a gente o coloque à prova. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, do verso 10, quando ele nos orienta lá sobre os dízimos,
ele fala assim: e depois fazei prova de mim. Olha só que Deus tão amoroso, que conhece tanto as nossas limitações, que ele sugere que a gente coloque à prova. Então, você que não o conhece, você que ainda não teve uma experiência com ele, coloque Deus à prova. Faça essa experiência com ele. Peça, chore, se derrame, muitas vezes algo que tem perturbado você, algo que tem incomodado o seu coração, algo que tem tirado a sua paz. Você pede, se esperneie lá com Deus, chame-o do jeito que você quiser e depois você faça a prova dele. Fala comigo se o Senhor é mesmo Deus. Fala comigo se o Senhor está aí, se você... Chame-o do jeito que você quiser. Ele vai falar com você, não é do jeito que ele fala comigo. Ele vai falar com você do jeito que você pode entender. Porque ele é um Deus pessoal. Ele é o Deus da sua vida. Foi através dele que o seu fôlego hoje foi renovado. O nosso fôlego hoje só foi renovado porque ele permitiu. A gente não tem a capacidade de deitar à noite e falar: amanhã de manhã eu vou acordar. Quem dera. A gente até quer, né? Mas muitas vezes, muitas pessoas não acordam. Meu pai, muito engraçado, ele falava assim: fulano dormiu e acordou morto. Ninguém acorda morto, né, gente? Mas a gente não tem essa capacidade de dar a própria vida, de se dar a vida pela manhã. Não, é só por causa da misericórdia de Deus que a nossa vida é renovada. Então, você desafia esse Deus que renovou a sua vida hoje pela manhã, ou que você que veio mais tarde aí, à tarde, à noite, esse Deus que sustentou a sua vida até agora, até o momento de você ouvir essa palavra, você pode desafiá-lo. Fale comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. E aí você vai ficar em silêncio, fique aí em silêncio por vários minutos para ouvir a voz daquele que renovou e sustentou o seu fôlego de vida até agora. Era isso que eu queria compartilhar com você. E agora... só essa meia horinha aí de conversa, foi isso que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. Eu espero muito que essa palavra possa fazer diferença de verdade na sua vida, você que ficou até agora e você que vai vir depois. E eu vou convidar você a orar comigo, porque na palavra dele diz, lá em Mateus 18:20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se a gente está aqui juntinhas, nesse momento, nessa expectativa de ouvir a voz de Deus, ele está presente no meio de nós, porque nós somos mais do que 2 ou 3. Muito obrigada por você ter tido esse tempo para ouvir aquilo que Deus, eu creio, tinha para falar através da minha vida com você. Muito obrigada. Vamos orar? Vamos orar? Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, se você estiver num lugar que você possa fazer isso. Se não, é só você ouvir e você concordar em seu coração com essa oração, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento, Pai. Nós te damos graças, Pai, porque nós viemos aqui, tivemos a oportunidade de juntas, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. O Senhor certamente falou ao coração dessas mulheres, dessas pessoas
que estão aqui agora e daquelas que vão vir depois. E o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor primeiro fala ao meu coração, Pai. Essa palavra primeiro me confronta, Pai, para depois confrontar aquelas que estão aqui, Pai. Muito obrigada por essa porção, Pai, que essas mulheres, essas pessoas possam fazer prova do Senhor, Pai, que elas possam, Pai, ser desafiadas em sua paciência, que elas possam esperar com paciência aquilo que elas não veem, Pai, porque o Senhor é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, Pai, que elas possam esperar, Pai, com paciência, para receber do Senhor a resposta, a direção, a calma, o livramento, o sonho, o desejo, a realização daquilo que elas esperam, Pai, que elas possam colocar o Senhor à prova para receber do Senhor aquilo que elas necessitam, Pai, o que cada uma delas necessita, Pai, que elas possam, Pai, ter paciência para ouvir a voz do Senhor, Pai, dando direção, Pai, dando resposta naquelas necessidades íntimas, Pai, específicas, Pai, para cada uma delas, Pai. Muito obrigada por essa porção que o Senhor compartilhou conosco nesse dia, Pai. Continua conosco, nos guardando, falando ao nosso coração e confirmando aquilo que nós precisamos ouvir, que só vem do Senhor, Pai. Nós oramos agradecidas, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Deus abençoe vocês, que guarde vocês. Tomé quis ver para crer, o certo é crer para ver. Isso mesmo. Glórias a Deus, Shirley. Muito obrigada, meninas. Ótimo dia. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Se Deus quiser, comentem embaixo da live se vocês gostaram, se foi bom, se Deus falou o coração de vocês. Compartilhem com outras pessoas que talvez precisem ouvir a voz de Deus. Orar sem cessar, conversar com o Pai não tem hora, mas tem aquele momento específico que a gente precisa reservar para falar com Ele em particular, aquilo que Ele precisa falar só com a gente, na intimidade da nossa existência e do nosso dia. Beijos, meninas. Tchau, até a próxima. Tchau.